Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E então, vai lá, pega sua pipoca que já vai começar. Bom, hoje a gente vai falar sobre um filme que é uma comédia. É uma comédia, mas que fala da parte espiritual também. A gente vai falar do filme Esticando a Festa, que, bom, tem vários aspectos aí que a gente precisa estudar, né, Damião? Sem dúvida, é o que você está dizendo, Tati. Seja bem-vindo, você que está aí na sessão Pipoca Espiritual aqui no canal da Tatiana Benites. Olha, tem a proposta de humor, mas o essencial para esse humor são as reflexões que a gente tem que fazer nesse filme e vamos ajudar você. O filme Esticando a Festa, de 2021, o lançamento 2 de setembro de 2021, o lançamento mundial em 2 de setembro de 2021. É uma comédia, duração 1 hora e 49 minutos. Stephen Hereg é o diretor e mostra a vida de Cassie, uma grande festa até que ela retorna ao plano espiritual em um acidente, mas essa jovem popular ganha a chance de voltar à Terra e consertar os seus erros, Tati. É isso aí, gente. Vocês já viram esse filme? Tá na plataforma do Netflix, tá bem acessível para todo mundo. Acabou de ser lançado aí, bem pouquinho tempo, e vale a pena. Bom, antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre esse filme, deixa seu joinha aqui, aproveita que você está aqui, segue nosso canal e a gente vai rodar nossa vinheta. Agora que a gente já rodou nossa vinheta, que você já sabe sobre o filme que a gente vai falar, a gente vai começar a nossa reflexão espiritual sobre ele. E o que a gente tem para falar desse filme? A história de uma menina que vai para uma festa, toma todas, aproveita toda a vida, e ela acaba sofrendo um acidente. E acaba indo para o lado de lá. Ou seja, ela morreu. E daí, quando ela passa para o lado de lá, ela é recebida numa sala com uma anja da guarda. E ela acaba entendendo ali mais ou menos o que aconteceu com ela. Ela não sabia que tinha um lado de lá, né? Que tinha um plano espiritual para ela ir. E antes dela ir para lá, ela discutiu com a melhor amiga. Ela tinha algumas coisas ali que não eram muito bem resolvidas enquanto ela estava encarnada. E o filme rola em torno de que ela precisa resolver pendências que ela deixou no plano enquanto ela estava encarnada. Bom, agora a gente fazendo uma análise espiritual de tudo isso, a gente vai ver o que pode acontecer, o que não pode, o que acontecer ali do que está no filme. Bom, primeiro a gente vai falar sobre a percepção de quando ela chega no plano espiritual. Ela chega no plano espiritual e ela não sabe que ela deixou o plano físico, né? Porque para ela é um plano, o lugar que ela chegou é físico, é quase igual ao plano físico. E isso pode acontecer? Pode. A gente pode, de repente, abrir os olhos ali depois de desencarnado e não conseguir distinguir se está encarnado ou desencarnado. Então, ali no filme é engraçado, porque ela encontra uma anja da guarda. E por que não a gente pode encontrar um anjo da guarda ali do outro lado? A gente pode. Com esse nome, ou com o nome de guia espiritual, ou alguém que pode nos receber, alguém da nossa família, algum amigo, ou algum amigo do plano espiritual que a gente não conheceu aqui na Terra, né? E que a gente pode chamar de mentor espiritual, guia espiritual, ou alguém que vai ali nos auxiliar, mas que muitas vezes a gente não tem a percepção de que a gente foi para o plano espiritual, que a gente desencarnou. E isso é uma coisa que pode ser normal, principalmente para as pessoas que não acreditam, que não estudam. A gente vai falar aqui do espiritismo, né? Porque quem estuda o espiritismo acredita que a gente vai continuar do lado de lá. Mas e quem não acredita em nada disso? Eles vão achar que eles dormiram e que eles acordaram.
E algumas pessoas, inclusive, podem achar que estão loucas, né? Que onde já se viu falar que eu morri. E a gente tem outros filmes aí que também falam sobre esse mesmo tema. Tem muitos livros que contam histórias assim. E essa percepção de se a gente morreu ou não, como será que a gente vai chegar lá, Damião? Você acha que a gente consegue ter a noção de que a gente partiu? Olha, para a gente, né, sempre a gente tem, assim, com tanto estudo, mas fica uma coisa até interessante, né? Eu já vi algumas histórias também, os livros contam, né? A pessoa está no hospital e já pergunta, já desencarnei? Porque a pessoa já acha a qualquer momento que já está indo para o plano espiritual. A gente tem que estar tendo muita tranquilidade com isso. Mas você vê, levando para o lado de humor, né? Porque o filme tem, é aquela história, né? A pessoa desencarna, mas quando chega lá, tem essa história, né? E essa é a grande, a consciência ela é expandida de todos os maneiras, de todas as formas, né? Então, lógico, né? Você deixa alguns perrengues, alguns desafios para trás e a personagem descobre, né? Que tem que lidar com essas pendências, né? Olha só, né? Para quando a gente acaba pegando todo o aprendizado da doutrina espírita, a gente vai ter que ter o quê? Aguardar uma nova oportunidade, uma nova encarnação para resolver. E aí, para os filmes, fica tudo muito gostoso. Mas é uma reflexão o do quanto é importante, né, Tati? A gente está fazendo o bem, praticando as coisas, fazendo as coisas nessa existência agora, porque como no filme, o filme traz essa possibilidade, né? Mas o que nos traz como reflexão do quanto é importante, né? O que estamos fazendo agora nessa existência, né? O quanto é importante. O filme mostra um ser humano que se prende aí e o que o impede de estar bem consigo mesmo, né? E aí é aquela história que a gente fala muito aqui, né? E é sempre importante, né, Tati? O perdão, o olhar com cuidado ao próximo, que foram exaltados no filme, né? E ela precisa realizar para conseguir, né, resolver esses perrengues dela na Terra. O filme se mostra numa emocionante viagem, onde o personagem pós-morte tem a possibilidade de enxergar as pessoas com as quais ela não fez tanto o bem, não conseguiu realizar as suas situações com o pai, com a mãe, aquele momento de briga ali com a amiga, essa reflexão, né, Tati, de que a gente tem essa oportunidade agora. Então, bora lá colocar em prática, né, Tati? Bora lá colocar em prática, porque quando a gente chega lá, o Damião falou da nossa consciência expandida. Queria que a gente falasse um pouco mais sobre isso, né? A consciência expandida é quando a gente está no plano espiritual, a gente expande a nossa consciência de forma que a gente consegue entender o que e lembrar com mais facilidade o que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer, os acontecimentos que tiveram ao nosso redor. Então a gente começa a ter uma consciência maior de tudo isso. Porque quando a gente está aqui encarnado, a gente esquece de muita coisa, né? A gente esquece porque a gente está caminhando com o nosso corpo físico, que ele é denso. Então a gente acaba tendo muita influência dessa densidade. Então a gente esquece o que a gente falou, o que a gente fez e as coisas que aconteceram ao nosso redor. Tem muita gente que bloqueia alguns acontecimentos, e a gente tem alguns estudos que a gente faz na parte da psicologia, da psiquiatria, de por que que a gente bloqueia alguma fase da nossa vida. E quando a gente está lá, a gente tem consciência de tudo. Porque no nosso perispírito, a gente tem todas as informações ali. Então, quando a gente vai estar só no perispírito e sem esse corpo carnal, que é o pesado, e aí a gente não está pensando com o cérebro do corpo, a gente não está ali com todos os órgãos do corpo que me limitam, a gente consegue lembrar de todos os acontecimentos. E a gente consegue ter uma consciência maior. Porque quando a gente está lá, a gente se liberta de muitas coisas que a gente está fazendo aqui. Então,
a gente vai começar a pensar no porquê que eu agi daquela forma. Por que que eu falei daquele jeito? Ou por que que eu deixei de falar? Então, nesse filme, ela tem que resolver as coisas que ela não resolveu com a melhor amiga, porque ela brigou com a melhor amiga e depois desencarnou. Então, não resolveu. Aí ela tem que resolver as coisas com o pai, que sempre foi uma pessoa muito querida para ela, só que ela não via, não dava devida importância, e com a mãe, que a mãe a deixou é, quando ela era pequena ainda, não teve muito contato, a mãe formou uma nova família e ela ficou com essa mágoa aí da mãe. E tem todo um desenrolar aí dessas três histórias. Mas quando a gente chega lá, será que a gente vai ficar vendo todas as pendências que a gente tem? Tem que ficar aqui preso na terra para conseguir resolver? Segundo os nossos estudos, dentro do Espiritismo, a gente não precisa ficar preso a tudo isso. E a gente não precisa que ninguém fale para a gente, olha, você fez tal coisa, você deixou de fazer tal coisa. A nossa consciência expandida vai fazer com que a gente saiba de tudo isso. E a gente só vai ficar preso a essa situação, a essas coisas, se nós nos deixarmos envolver por isso. E se nós falarmos, nossa, eu preciso resolver isso, senão eu não vou ficar bem. E não é assim, mas a gente pode ficar preso a uma situação, sim, se a gente tiver essa consciência no momento que a gente estiver do lado de lá. Então, olha só a importância do que o Daniel falou, da gente aproveitar o momento agora e fazer o nosso melhor. Porque quando a gente está do lado de lá, a gente não pensa igual a gente está do lado de cá. A gente continua sendo a mesma pessoa. A mesma pessoa, a gente tem os mesmos gostos, não é que a gente chega lá e ficou melhor. Não, 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 não. Tá? Não pensa que a gente chegou lá e virou santo. Não, não, não. Ou ficou muito, muito inteligente. Nossa, virei um crânio. Não, não, não. Se você não estudou aqui e lá, então por quê? Por que você vai ser mais inteligente lá? Lá você vai ter consciência, e isso de acordo com o tempo. Não vai ser assim, você dormiu, morreu, acordou lá e falou, nossa, estou tendo consciência de tudo. Não, também não é assim. É pouco a pouco. Pouco a pouco, a gente começa a ter uma consciênciazinha do que está acontecendo. Então, a partir daí, a gente começa a pensar, por que que eu não fui tão bom? Por que que eu não perdoei? Por que que eu não agradeci mais? Por que eu não falei eu te amo para todas as pessoas que eu gostava? Por que que eu não cheguei a ser sincera e não ajudei as pessoas que eu tinha que ajudar? Então, acho que eu prefiro fazer tudo isso agora do que ter a consciência e o arrependimento lá depois, porque depois lá a gente fica sofrendo, e daí a gente não vai ter uma, como direi, a gente não vai para aquele lugar que a gente queria, assim, né, tão rápido, um lugar bom, de pessoas com consciência tranquila, de que fizeram a sua parte e tudo mais, né, Damião? Olha, o filme Esticando a Festa é gostoso de assistir por isso, porque é aquelas mensagens importantes. Gente, nós não vamos ter, como acontece no filme com a personagem, essa possibilidade de voltar aqui para fazer, para resolver as coisas. Então, sabe, e aí como é que dá para fazer? Olha, o que dá para fazer é agora. Não deixe as coisas mal resolvidas. Faça as pazes com os amigos, com os parentes, com os pais, com o pai, com a mãe. Não, olha, aquela história, né, Tati? Não adianta ficar carregando rancor no coração. Olha, a única coisa que a Tati estava dizendo que a gente leva é o que a gente estuda e as nossas relações que construímos com as pessoas que conhecemos. É o nosso conhecimento e as nossas relações. E aí deixar essas oportunidades passar, sabe, para chegar lá no plano espiritual e ficar lá rabugento lá, porque você tinha coisa para. Então não tem, veja, que linda oportunidade, né, Tati? A cada dia que amanhece, uma nova oportunidade que surge para a gente. Aqui, e olha, eu lembro
É coisas tão lindas que a gente tem como oportunidades. E a Tati te convida aqui, toda segunda-feira aqui no canal, tem vibração pelo planeta. O quê? Para que a gente possa se harmonizar com todo o planeta, sabe? Para que a gente possa, de repente, você fala, mas como é que eu faço isso? A Tati guia, a Tati vai te ajudando nesse caminhar aí, toda segunda-feira aqui no canal, que é justamente para isso, para que a gente possa se harmonizar, né, Tati? A gente precisa se harmonizar aqui, né? Independentemente de quem nós somos, onde nós moramos, conhecimento que nós temos, dinheiro que nós temos, não importa. Qualquer pessoa pode praticar o bem. E uma coisa legal do filme também é que a amiga que brigou com ela antes dela desencarnar, quer dizer, ela brigou com a amiga, na verdade, né? Então, foi uma coisa. A amiga sofre por ela ter ido embora, né? E essa amiga é a única pessoa que consegue vê-la desencarnada. E o que é isso? Por que algumas pessoas conseguem ver as pessoas desencarnadas e outras não? Isso é mediunidade. Então, isso também mostra no filme. Os pais não conseguem vê-la, né? Mas essa amiga consegue ver, consegue conversar com ela, né? Ter um relacionamento de amizade enquanto elas estão uma de um lado, outra do outro. Isso pode acontecer? Bom, isso pode acontecer. Os médiums, alguns tipos de mediunidade, conseguem se comunicar com os espíritos, alguns conseguem ver perfeitamente, outros conseguem sentir ou escutar, outros conseguem fazer tudo isso ao mesmo tempo. E essa menina nem sabia que ela tinha isso, né? E talvez por essa conexão que elas tinham juntas, é que ela conseguiu ver essa amiga, porque talvez ela só veja ela e não veja outras pessoas. Isso mesmo, Tati. Todos somos médios, né? E aí o filme traz essa possibilidade com ela, com a amiga, e o filme ainda traz, né? Porque no primeiro momento eles até fazem, né? O anjo da guarda dela para e fala: como assim você consegue conversar com ela? Aí vem fazer até um teste, né? O filme mostra isso, né? Dela fazer um teste de falar: peraí, por que você está fazendo isso? Será que outras pessoas também estão te vendo? E o filme até mostra, né, Tati, o teste ali para que essa coisa possa acontecer diferente, né? Mas todos somos médios, né, Tati? De uma forma ou de outra. Às vezes a gente tem uma intuição, uma ideia, e isso também pode ser algo de mediunidade, médium intuitivo. Então, ali tem essa possibilidade também de que mostra também esse lado espiritual, que é possível. Então, é bem bacana quando a gente estuda também esse filme, que é uma comédia, que é gostoso e tudo mais, tem uma série de coisas bacanas, mas que a gente consegue também ter esse olhar espiritual. Então, essa amiga consegue se comunicar com ela. As outras pessoas não. Então, ela consegue ter uma influência maior com ela. E olha só que interessante, a gente está falando aqui de amizade, de pessoas que têm conexão, mas a gente também pode se conectar com pessoas que têm uma vibração baixa, que tem uma energia ruim, que está ali conectado com essa pessoa, mas para prejudicar essa pessoa espiritualmente, também pode acontecer. Então, por que a gente precisa fazer o bem enquanto a gente está aqui? Por que a gente precisa dar o nosso melhor enquanto nós estamos aqui? Porque assim a gente vai se conectar com quem tem a energia mais parecida com a nossa. E se a gente está numa conexão boa, se a gente está numa vibração boa, uma energia boa, a gente vai atrair quem? Coisas boas, pessoas boas. Então, é isso que a gente vai ter ao nosso redor. E isso acontece enquanto a gente está encarnado também, né? Quando a gente está aqui fazendo coisas boas, não é que a gente está só atraindo espíritos desencarnados, a gente está atraindo também pessoas encarnadas que têm a mesma energia que a gente. Vocês já repararam, quando a gente está muito bem, parece que as pessoas também estão mais felizes? Quando a gente está mal, e daí as pessoas começam só a falar de problema, e a gente também está cheio de problema, parece que todo mundo tem problema, e todo mundo aquela coisa, porque a gente só está atraindo aquilo para a gente por causa da nossa vibração. Então, quando o filme fala que ela vem para ficar resolvendo coisas pendentes,
nem todo mundo vai precisar fazer isso, porque não é assim que realmente acontece. Mas tem muita gente que fica com aquela pendência, por exemplo, quando uma pessoa tem muita raiva do outro e quer vingança, esse tipo de coisa, muito provavelmente essa pessoa vai ficar aqui andando no nosso plano espiritual, querendo a vingança do outro. Que coisa ruim. Olha que coisa chata, né? Então a gente precisa ser diferente. A gente precisa pensar o positivo, fazer o positivo, praticar a caridade, e a caridade com a gente mesmo, com os nossos familiares. Por exemplo, ela quase não ligava para o pai, mas era uma pessoa que ela sempre gostou muito, que ela tinha uma afinidade, e que ela depois sentiu, poxa, nem ligava para o meu pai, devia ter passado mais tempo com ele, deveria ter falado para ele que o amava. Então, em vez do deveria, do devia, vamos fazer agora. Porque daí assim a gente não vai se arrepender do que a gente não fez. Então, aproveite o momento, né? Porque senão também as outras pessoas que ficaram, como o pai, que fica vivendo aquele momento do luto constante, também fica com esse sentimento, né? A gente também sente o que as pessoas do lado de lá estão sentindo, e eles também sentem quando a gente aqui fica muito no luto, sofrendo muito, chamando a pessoa, eles também sentem isso, e não faz bem para nenhum dos lados, né, Damião? Não, e não ajuda, né? Na verdade, o quanto é importante, né? Essa reflexão. Por isso que eu falo, né, gente? Esticando a festa, falando com o jovem ali, trazendo essa reflexão. Importante demais, né? Porque, na verdade, é isso, né? Na verdade, não adianta você ficar... a pessoa partiu, você ficar ali querendo que ela tivesse aqui. É aquelas histórias, e é real. Cada caso é um caso. Mas se, de repente, você ficar mal, chamando a pessoa, ela pode até vir, sair de lá de onde ela está, só que ela não vai conseguir te ajudar, porque nesse momento é ela que tem que estar se refazendo ali, e nós também que estamos aqui, né? Esse momento ali é importante para cada um de nós, né? Esse refazer nessa história, né? E aí ela vindo para cá vai ajudar o quê, né? Vai ficar aqui, sem poder um ver o outro, como o filme também mostra, né? Aí um não vê o outro e você não consegue solução nenhuma. Ela não consegue te ajudar e você não consegue ajudá-la. Sabe, gente, como é importante utilizar esse aprendizado desse filme, né, como uma chance, né, Tati, de reconciliação. Olha, a gente está tendo agora essa oportunidade, essa consciência de, poxa vida, não fiz o melhor, não fiz da maneira correta ali. A reconciliação é possível agora, já, né, com as pendências não resolvidas agora, já, sabe, para que a gente possa ter, dentro desse Esticando a Festa, essa reflexão do quanto podemos fazer as coisas de forma correta, né? Porque é aquela história, né? Aqueles que já partiram, que já desencarnaram, nossa, o quanto é importante, né? A saudade dentro do nosso coração, o quanto é importante, né? A gente está colocando energias positivas, mas de repente também, né, ver que é o momento dele naquele instante, né, Tati, que retornou ao plano espiritual, que ele está retomando todo o trabalho de vida dele, e não ficar a gente imaginando apenas, né, mas a gente podia estar falando um pouquinho também, né, Tati, do sofrimento dos encarnados, né, nesse instante, e que cada caso é um caso, e o quanto a gente precisa estar aí superando esse momento, né, Tati? A gente falar do momento do luto, né? A gente já falou bastante aqui sobre isso no canal, mas cada pessoa encara de uma forma. E a gente precisa tomar consciência de que uma hora cada um de nós vai passar para o outro lado. E o nosso corpinho de carne vai ficar aqui. Então, esse corpo é só emprestado por um tempo determinado. E quando a gente vem para cá, a gente já sabe. A gente sabe desse tempo determinado. A gente aceita essa condição. Mas quando a gente vem para cá, o nosso corpo de carne, que é o mais denso, faz com que a gente não tenha a nossa consciência expandida como a gente tem do lado de lá. A gente deixa nossa consciência mais limitada por causa do nosso corpo físico. Então, a gente não lembra dessas informações. A gente deixa as nossas informações ali no plano espiritual.
a gente acessa muitas dessas coisas quando a gente está dormindo. Então, só que daí a gente volta e a gente fala, eu perdi no meio do caminho, perdeu, esqueceu. Quando a gente acorda, a gente de novo está no corpinho mais denso e esquece aquelas informações. Mas está guardado, está guardado. Então, por isso, quando a gente vai para o plano espiritual, a gente tem acesso a essas informações de novo. Então, não é que a gente fica mais inteligente, ultra, mega, blaster inteligente, é que a gente acessa essas informações que aqui a gente não consegue ter o acesso. E é legal porque nesse filme ela fala dessas dimensões que existem, né? Existe esse plano onde a gente está encarnado, a gente precisa do corpo, e a gente tem um plano espiritual. E no plano espiritual a gente tem diversos níveis ali. Então, a gente está nesse plano e o plano espiritual está aqui. Então, a gente tem pessoas ao nosso redor e a gente não consegue ver porque a gente tem as limitações físicas, mas a gente começa a ver também no filme que a gente tem outros níveis, e lá eles falam, né, de um plano mais evoluído, que seria lá o céu ou o inferno, e daí eles sobem no elevador, eles entram no elevador e ou vai para cima ou vai para baixo. Se a gente for pensar no nosso plano, né, a gente acaba, e a gente vai pensar no plano espiritual, como a gente estuda no Espiritismo, a gente sabe que existem lugares melhores e lugares piores. E isso vai depender da nossa vibração, vai depender do que a gente levou de bom, das coisas boas que a gente fez, do que a gente pensa, do que a gente estudou, do que a gente trabalhou. Então, tudo isso vai depender se a gente vai subir no elevador, se a gente vai descer no elevador. Uma metáfora, porque a gente tem ali os planos, é como se a gente fosse para uma cidade mais bonita ou para uma cidade mais feia, né? Se a gente vai para uma casa mais bonita ou uma casa mais feia. E a gente tem essas possibilidades, mas tudo isso é de acordo com o que a gente fez aqui ou deixou de fazer, né, Daniel? E por isso, né, o Esticando a Festa traz essa reflexão, né, do quanto é importante. A gente comentou aqui e tantos outros filmes nos trazem essa reflexão, Tati, né, que a gente precisa estar aproveitando, está aproveitando entre aspas, está exercitando a prática do bem, fazendo tudo com muito amor, praticando o amor. É esse o convite. O Esticando a Festa traz essa reflexão de você ver e falar, poxa vida, precisamos ter essa outra oportunidade quando já estamos aqui com esse corpo, com essa situação, com essas pessoas, com esses amigos, deixar essa situação toda de forma muito amigável, de forma toda muito colocando em prática todo o amor que a gente tem sabe, para depois não ter essa história de chegar a hora de parar e falar, poxa vida, fiz o meu melhor, né? Fiz o meu melhor e pronto, né? É a gente parar e falar, poxa vida, estou a postos, né? Estou dedicado, né? É o convite. Acho que o Esticando a Festa nos faz esse convite para que possamos viver bem agora e que os jovens possam, claro, quer se divertir, ótimo, maravilha, mas tratando bem as pessoas. Acho que esse é o convite do Esticando a Festa, né, Tati? E não é só esse convite, é tratando bem a você mesmo. Porque quando a gente perdoa, quando a gente consegue ver o que está ao nosso redor e fazer o bem para o próximo, a gente está tratando bem a gente. Então, a gente consegue evoluir ou subir uns degrauzinhos a mais ali quando a gente faz algo pelos outros e pela gente. Por quê? Quando a gente trata bem a nossa família, ou quando a gente aceita as nossas condições, quando a gente aceita e trata bem os nossos pais, os nossos parentes, as pessoas que estão mais próximas de nós, os nossos irmãos, os nossos filhos, a gente consegue ter um pouquinho mais de paz. E quando a gente começa a trabalhar o perdão em nós, e nos outros, né, praticar a nossa humildade, pedir perdão, a gente também consegue evoluir um pouquinho mais. E o filme trata disso. O filme trata disso na questão familiar.
Então, serve aí também de reflexão, de bom humor, a gente dá risada no filme, a gente chora, a gente dá risada, a gente se diverte com um filme aí bem humorado, uma linguagem jovem, e que a gente também traz e faz uma reflexão espiritual, como a gente faz toda sexta-feira aqui no canal, na sessão Pipoca Espiritual. Toda sexta a gente traz aqui um filme. Pode deixar aqui a sua sugestão ou mandar sua sugestão para mim de alguma forma. Esse filme foi a sugestão do Serginho, que me mandou o filme e falou, assiste, você vai gostar e serve pipoca espiritual. Serve mesmo. Foi maravilhoso. Eu espero que vocês também assistam, que vocês deixem aqui a opinião de vocês. E aproveita, clica aqui, deixa o seu joinha, segue o nosso canal, compartilhe essas ideias com as pessoas. Aqui embaixo também na descrição do filme também tem o nosso canal do WhatsApp, do Telegram, tem o blog, tem o link para comprar os livros, tem uma série de coisas aí que você vai ler, você vai encontrar. Tem o Spotify, que tudo que a gente fala aqui, a gente leva para o Spotify também, e você pode ouvir onde você estiver. E, bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha servido para a gente refletir bastante sobre esse filme com um bom humor, e que na sexta-feira a gente se encontra de novo, que tem mais Sessão Pipoca Espiritual. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.